Bom dia, sou José Gabriel, sou especializado no primeiro ano do CPET e hoje a gente vai comentar sobre mais um capítulo do ATLS que tem o foco de nos falar um pouquinho do atendimento de vítimas em massa. Bem, como a gente sabe, vítimas em massa é aquela situação em que a gente tem uma grande quantidade de vítimas que a gente não consegue oferecer o melhor atendimento para elas, né, devido à grande quantidade e à escassez de recursos. Com isso, a gente tem alguns highlights aqui da introdução do capítulo, em que fala que a capacidade de fornecer atendimento de qualidade ao trauma em ambientes com recursos limitados, ela pode ser amplamente variável. E com isso, todos os provedores de saúde eles devem compreender as suas limitações e impactos, assim como algumas estratégias para tentar mitigar e contornar essas desvantagens dessa situação. Os desastres, né, que podem causar esses acidentes com vítimas em massa, eles podem ocorrer devido a desastres de fatores naturais, desastres de fenômenos tecnológicos, bem como de conflitos humanos, como a gente vê bastante aí, principalmente nos países árabes. E a gente sempre tem que ter em mente que nenhuma comunidade ela está imune desses eventos, né, dessas situações. Então, não é porque a gente vive no Brasil que dificilmente a gente vê um ambiente de guerra, enfim, que a gente não deveria ter um plano prévio para poder prevenir caso isso aconteça. A gente é um país que, por ser litorâneo, enfim, temos bastantes acontecimentos naturais, então a gente sempre tem que precaver esses acontecimentos e ter um plano de contingência caso isso aconteça. E sempre também tem que ter em mente que mesmo os hospitais mais sofisticados, eles podem se tornar de instalações austeras após um desastre, devido a limitações dos recursos disponíveis e à grande quantidade de vítimas. E com isso, não basta a gente só sentar e chorar, né? A gente tem que se adaptar realmente, ter um plano para poder conseguir superar e contornar essa situação. Então, retomando, né, vítimas em massa é aquele acontecimento que a gente tem uma grande quantidade de vítimas, né, que vão exceder os recursos para fornecer atendimento individual completo dadas as circunstâncias. Com isso, a gente vai ter que mudar um pouquinho o nosso paradigma. A gente não vai oferecer, infelizmente, a gente não vai poder oferecer o melhor para uma pessoa só. A gente vai ter que prezar pelo melhor de todo mundo, né? A gente não vai oferecer todos os recursos para uma pessoa. Sempre tem que pensar no coletivo. Porque as decisões que a gente vai tomar para uma pessoa só pode levar pode afetar, né, as decisões para outras vítimas justamente por conta dessa limitação dos recursos e das circunstâncias que a gente vai estar convivendo. E quais são esses cuidados que a gente também tem que ter atenção? A gente sempre tem que levar em mente algumas características. Quais características são essas? As características das vítimas. A gente tem que levar em conta quais as lesões, né, que levam ao risco de vida imediato, a complexidade das intervenções para gerenciar ameaças à vida, a gravidade da lesão e a capacidade de sobrevivência. Além disso, a gente sempre também tem que ter em mente dos recursos disponíveis. Recursos disponíveis tanto para um atendimento, né, que vai levar em conta espaço, equipe, suprimentos e como a gente vai conseguir fazer um cronograma para ressuprimento, assim também como os recursos de evacuação, né? Tem um transporte disponível, como estão as estradas. Vixe. Além disso, a gente também tem que ter em mente da situação. O que é a situação? A situação ela vai envolver a progressão dos eventos e eventos secundários. A gente vai ter aquele evento primário, por exemplo, sei lá, um terremoto. E quais são as complicações que esse terremoto vai levar, né? Complicações de estrada, enfim. Aqui ele trouxe alguns exemplos, né? Bomba secundária, sei lá, eu tive uma primeira explosão, mas será que não tem alguma coisa escondida, colapsos estruturais e condições ambientais? Bem, agora vamos lidar de fato, né, com essa situação em que a gente tem essa situação de vítimas em massa. Quais são as ferramentas disponíveis que foram criadas para tentar contornar essa situação? A grande ferramenta que foi criada é justamente o sistema de comando de incidentes. Vai ser uma organização, né? É uma ferramenta de gestão que vai transformar organizações já existentes nessas organizações de planejamento, de operações, de logística, de administração, para uma resposta integrada e coordenada. Então, eu vou juntar tudo aquilo que eu já tenho, organizar aquilo para a gente ter uma resposta integrada, coordenada e, enfim. Para isso, a gente tem o papel do gestor, né? O comandante e o gestor. Ele é o responsável pela resposta geral para garantir a segurança dos respondentes, salvar vidas, estabilizar o incidente e preservar a propriedade do meio ambiente. Retomando mais uma vez, reiterando, né, que as vítimas em massa,
elas vão requerer, principalmente naquele seu início, de atendimento básico. Então, a gente não vai precisar de tanto suporte especializado, pelo menos não naquele início. Outras ferramentas que a gente vai fazer uso para fazer esse atendimento de vítimas em massa. A triagem. Triagem nada mais é do que uma ferramenta, né, usada para classificar as vítimas por prioridade de tratamento, dadas as necessidades das vítimas, os recursos disponíveis e a situação. Então, novamente, a gente vai fazer o melhor para a maioria. E quando eu faço uma triagem inicial de um paciente, não necessariamente ele vai permanecer naquela mesma triagem até o fim do seu tratamento, de todo o seu tratamento. Esse processo ele acaba sendo dinâmico, até porque a quantidade de vítimas, né, a gente pode acabar descobrindo mais vítimas ou conseguir já recuperar, tratar e diminuir a quantidade de vítimas. Os recursos eles podem acabar chegando de, enfim, outras cidades, estados ou países, e as situações elas também acabam mudando. Então isso aqui é um processo dinâmico. E não basta só a gente estar aqui, por exemplo, no hospital, ou indo lá numa cena para eu chegar e fazer minha triagem. O sistema de comando de incidentes ele tem que fornecer previamente algumas informações de quantidade de vítimas, do tipo dessas vítimas, dos recursos disponíveis para permitir uma tomada prévia de decisões. E como é que funciona essa triagem? Ela vai identificar basicamente, enfim, quem está vivo, quem tem condições de mobilizar para poder tirar daquele ambiente e também identificar os gravemente feridos. Com isso, existe esse sistema chamado sistema SALT, que é o Sort, Assess, Life Saving Intervention e Treatment and Transport, que é classificar, avaliar, fazer aquelas intervenções iniciais e, posteriormente, levar esse paciente para um tratamento ou transporte. Ele se baseia com a resposta dos pacientes, né, ao comando verbal, a presença de respiração e a presença de sangramento não controlado. Com isso, a gente vai ter essas 5 estratificações. Aqueles pacientes immediate, né, os pacientes mais graves, né, que eles precisam, são lesões com risco imediato à vida. Esses pacientes eles têm que ser levados o quanto antes para uma sala de emergência. Os delayed patients, que seriam aquelas lesões, né, que requerem um tratamento, mas podem ser abordadas dentro de 6 horas. Esses pacientes, eles basicamente vão fazer um manejo, a gente vai fazer um manejo clínico geral para eles. Os mínimos, que seriam, enfim, feridas ou traumas psicológicos que não precisam de uma abordagem assim tão imediata. Então, esses pacientes eles vão ficar fora do hospital principal. E os expectant. Esses pacientes, eles são pacientes que eles apresentam lesões muito graves, mais graves, inclusive, do que esse grupo de pacientes, e são lesões que dificilmente, enfim, se a gente não fizer uma intervenção ali rápida, o paciente ele pode evoluir a óbito. No entanto, a gente não pode taxar esse paciente como se ele já tivesse morto. Até porque, como eu já disse anteriormente, os nossos recursos e situações eles podem melhorar. Então, se os recursos eles, enfim, acabarem chegando, as situações acabarem melhorando, eu posso ter uma atenção, um cuidado melhor para esse grupo de pacientes. E, por fim, os pacientes que, infelizmente, foram a óbito. E quais são os principais desafios vivenciados nesses incidentes que levam a vítimas em massa? Seriam a comunicação, transporte, segurança e proteção, voluntariado em massa, lesões multidimensionais e algumas questões psicossociais. Comunicação, de longe, vai ser o principal desafio. Até como eu disse antes, né, o sistema de comando de incidente, ele é uma ferramenta, né, que ele vai organizar tudo que a gente já tem existente. Então, são várias organizações já pré-existentes, cada um com seu protocolo, cada um com pessoas diferentes. Então, a comunicação entre esses órgãos diferentes acaba sendo difícil. E para a gente tentar contornar isso, basicamente, é fazer treinamentos prévios. Então, a gente sempre tem que ter em mente que nenhuma comunidade é imune, então a gente tem que precaver essas situações e fazer os treinamentos prévios. Transporte também é um grande desafio, né? Geralmente, as opções de transporte eles acabam sendo limitadas e nessa situação, a gente pode usar qualquer tipo de meio de transporte, qualquer mesmo, barco, avião, carro, bicicleta, moto, enfim. Segurança e proteção. Isso aqui acaba sendo desafiado, né, devido às condições ambientais, de conflito, enfim, se for um ambiente de guerra, um ambiente de uma catástrofe natural. E a gente também tem que ter em mente que a proteção da instalação, né, daquele sistema de comando de incidente é muito importante. Isso é uma função chave, assim, uma função muito importante do gestor. Porque se eu não tenho um sistema de comando de incidente íntegro, eu não vou ter enfim, todo o posterior, né? Eu não vou conseguir organizar, consequentemente, o que for necessário. Voluntariado em massa também pode acabar sendo um grande desafio.
porque apesar de a gente estar precisando, né, tem um déficit de equipe, essas pessoas elas não têm treinamento, né? Apesar de serem bem intencionadas, elas podem acabar atrapalhando, mas existem maneiras também da gente se beneficiar disso. Então, essas pessoas elas devem passar por um treinamento, passar por um plano, até que elas estejam aptas para realmente, de fato, conseguirem ser úteis, enfim, conseguir ajudar naquela situação. Lesões multidimensionais, né? Como a gente sabe, armas de fogo de alta energia, terremotos, enfim, maremotos, tudo isso podem acabar gerando algumas lesões que, a um primeiro momento, a gente não consiga ver, mas que tem algumas consequências, principalmente internas, vasculares. Então, a gente sempre tem que estar atento às lesões multidimensionais. Por fim, questões psicossociais, né? Os profissionais de saúde eles estão altamente, assim, em risco, né, de desenvolver algum transtorno de estresse psicossocial, um TEPT mesmo, né, um transtorno de estresse pós-traumático. Para isso, a gente sempre tem que deixar claro para toda a equipe as condições que a gente está passando, as condições que a gente está vivenciando para tentar atenuar, minimizar esses problemas psicológicos posteriores, né? Então, sempre manter uma boa comunicação, tem os momentos ali de desabafo, né, o debriefing. Bem, aqui agora o OTLS ele traz um outro foco, né, que seriam os desafios de ambientes operacionais austeros, enfim, são situações em que as condições mesmo de saúde elas já vão ser um pouquinho mais precárias, um pouco mais complicadas e com recursos limitados. Aqui ele traz uma comparação, né, de uma civilização urbana, rural e desses ambientes de desastres, ambientes operacionais. Aqui a gente consegue ver que geralmente o nível de ameaça, né, quando a gente tem isso num ambiente urbano, ele é pouco, ele é baixo. Já no ambiente de desastre operacional é muito alto. Os recursos geralmente eles vão estar muito limitados nos ambientes operacionais. A equipe vai estar diminuída, ou geralmente vai ser fixa, enfim, equipamento, vão estar tudo diminuído. A avaliação de especialistas, né, também geralmente não vão ser tantos especialistas que vão estar disponíveis nesses ambientes. A capacidade de transferência e isso. E quais são os principais desafios vivenciados nesse tipo de ambiente? Os dois principais desafios seriam de segurança e comunicação e experimentos de guerra. Segurança e comunicação, né? Como a gente está vivenciando num ambiente, assim, realmente um ambiente hostil, né? Então, a segurança aqui, ela é super importante. A segurança da planta com o pessoal armado, polícia, ela tem que ser necessária, tem que haver restrição de acesso, uma triagem e verificação contínua da identidade da equipe. Além disso, é muito importante ter cuidado com a energia elétrica, enfim, se a gente não tem uma energia elétrica, a gente acaba perdendo comunicação entre o grupo, iluminação e o próprio sistema de comunicação, né? Em ambientes de guerra, a gente sempre está suscetível ao hack, enfim, isso pode acabar atrapalhando todo o planejamento. E experimentos de guerra, né, como a gente já havia comentado naquelas lesões multidimensionais, só porque aqui vão ser muito mais importantes, porque as armas, né, os utensílios aqui, os instrumentos utilizados são muito mais letais, mais graves do que o que a gente vê comumente. Né? São armas de grande porte, são bombas que acabam gerando lesões penetrantes, contundentes, sobrepressão de explosão primária, esmagamento, queimadura. Outro tópico que o ATLS nos traz é o atendimento específico, né, nesse ambiente de trauma militar, né, o ambiente tático. E tendo em vista, né, que as peculiaridades do atendimento, né, dos pacientes vítimas de guerra, foram criados alguns protocolos específicos, porque realmente precisava. Não adianta a gente se basear exclusivamente pelo ATLS, tem que ter algo mais específico mesmo para esse tipo de atendimento. Então, a gente tem aqui o PHTLS, ele tem um capítulo lá específico que já aborda esse assunto, mas foi necessário que eu também criar outro, que é o TCCC, que é o atendimento de vítimas de combate tático. Esse TCCC ele foi inicialmente desenvolvido como currículo para o Comando de Operações Especiais Americanas. No entanto, hoje ele se tornou o principal protocolo de atendimento pré-hospitalar nesse tipo de ambiente, nesse tipo de situação. E como é que a gente se baseia, né? O que é que o TCC preconiza? O atendimento ele é dividido em 3 fases: o cuidado sob fogo, cuidados de campo tático e os cuidados de evacuação tática. Cuidados sob fogo eles são aqueles cuidados prestados lá na hora, no acontecimento, né? Geralmente vão ser prestados por outro soldado ou algum médico da unidade, enfim, quem realmente estiver por perto. E o foco desse cuidado aqui é manter uma superioridade de fogo, uma supressão da fonte de ataque, ou seja, você se proteger para que mais pessoas elas acabem não sendo lesionadas. E do ponto de vista médico, o nosso foco primordial aqui é fazer o controle de hemorragia.
Então, aqui os soldados eles vão fazer uso de torniquetes, dos curativos hemostáticos e tentar tirar o quanto antes daquele paciente daquele ambiente hostil. Com isso, a gente vem aqui para os cuidados de campo tático. Esses cuidados eles já vão ser ofertados fora do ambiente hostil, né? A gente tem que minimizar, fazer o mais rápido possível para transportar esse paciente para uma instalação de tratamento médico para realizar aquela estabilização inicial, como se fosse uma avaliação primária mesmo da TLS. E nesse momento aqui, a gente não vai fazer aquela ordem que comumente a gente faz do ATLS, do ABC. Aqui a gente vai ser o CAB, tendo em vista os mecanismos de lesão desse tipo de situação, em que a hemorragia é a principal causa de óbito. Então, é realmente conter a hemorragia, conter essa parte hemodinâmica, para depois a gente avaliar via aérea e respiração. Depois disso, dessa estabilização primária, a gente também tem que ter esse paciente para um suporte mais apropriado. Aqui vão ser os cuidados de evacuação tática, né, que são aqueles cuidados prestados durante o transporte para uma instalação médica mais apropriada. Como eu falei, foram criados, né, o PHTLS ele tem um capítulo específico, tem esse TCCC, mas o ATLS ele também acabou criando um curso específico para esses ambientes operacionais. Esse curso ele enfatiza, né, a importância de manter a consciência situacional ao fornecer cuidados em um ambiente potencialmente hostil, com recursos limitados e mão de obra limitada. E diferente do nosso ATLS, ele traz 3 avaliações adicionais. A gente já está cansado de saber, né, da avaliação primária e da secundária, mas ele também traz avaliação 0, avaliação terciária e avaliação quaternária. Avaliação 0, a gente até que faz, né? Quando, por exemplo, a gente vai receber um paciente que foi vítima de um acidente, a gente já programar a equipe, os equipamentos, os recursos, né, para poder atender melhor esse paciente. Só porque no ambiente hostil, né, no ambiente operacional, a gente tem que ter isso aí bem sedimentado, bem solidificado. Então, é realmente saber quantos pacientes vêm, as situações daquele paciente, recursos disponíveis, bolsa de sangue, tá? A evolução terciária é como se fosse uma extensão da avaliação secundária, né, daquele exame da cabeça ao pé em busca de lesões secundárias. Aqui, realmente, por conta dos mecanismos de lesão, a gente tem que intensificar, ver exames de imagem, fazer uma avaliação mais minuciosa para investigar realmente essas lesões secundárias. E, por fim, a avaliação quaternária, que ela vai estar focada no transporte daquele paciente. Como a gente sabe, nesses locais de ambiente operacional, pela falta de recurso, pela quantidade de pessoas, nem sempre o paciente, quando ele chega em um ambiente, ele vai ficar ali até o final do seu tratamento. Provavelmente esse paciente ele vai precisar ser mobilizado, enfim, transportado várias vezes. E para isso eu tenho que ter uma avaliação quaternária eficaz, enfim, de boa qualidade, para que todo o trabalho que a gente fez antes não acabe não se perdendo. Então, uma equipe de transporte bem qualificada, especializada. Por fim, o ATLS ele traz duas situações, né, duas campanhas que foram surgindo com o tempo, conforme, infelizmente, o que a gente vem vivenciando. Uma dessas campanhas seria para aumentar a sobrevivência de eventos com vítimas em massa por arma de fogo, né, como a gente vem vendo aí na televisão, os acidentes em escolas públicas, principalmente nos Estados Unidos, mas aqui também no Brasil, acidentes em igreja, enfim. Foi criado esse consenso, o consenso Rutherford. Ele foi criado por diversos órgãos americanos, né, após o aumento desses eventos de vítimas em massa por arma de fogo. E esses cuidados, né, que o consenso ele acabou criando, ele pode ser aplicado tanto pelos primeiros prestadores até pelo público leigo. Ele se baseia por esse mnemônico ameaça, né, threat, que seria a supressão da ameaça. Então, primeiro, garantir uma segurança da cena, então tem que realmente controlar o que foi que acabou gerando. Controle de hemorragia, novamente, aqui a gente vê como um dos principais, das principais realizadas. Extração rápida daquele ambiente, avaliação por uma equipe médica e o transporte por cuidados definitivos. Por fim, a campanha Stop the Bleed foi uma campanha lançada em 2015 pela Casa Branca, depois de iniciativas prévias. É uma campanha assim similar como a gente vê na capacitação da ressuscitação cardiopulmonar e a manobra de Henig, né? A gente já as pessoas elas já estão bastante cientes sobre, aqui não, no Brasil tanto, né? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos já está bastante ciente, solidificado o BLS, né? Aquele suporte básico, o uso do desfibrilador externo, enfim. E essa campanha ela vem justamente em capacitar e fornecer suprimentos necessários para tentar, pelo menos, estancar aquele sangramento inicial, que é a principal causa de morte nesse tipo de incidente. Então, através dessa campanha, foram disponibilizados kits de controle de hemorragia que contém luvas, torniquetes, alguns tampões hemostáticos. E esses kits, assim como o desfibrilador
externo, ele acaba sendo disponibilizado em alguns locais públicos, de shopping, aeroporto, enfim. E, basicamente, fazer aquela compressão primária, o uso de alguns tampões hemostáticos e até mesmo o uso de torniquetes. Sempre é importante lembrar de anotar o início, né, de que foi feito aquele torniquete para poder passar depois para os provedores de saúde e ligar o quanto antes para um sistema de saúde. Bem, era isso. Obrigado. Bom, pessoal, eu vou falar com você. A gente não tem mobilidade, né? Não consegue escrever no quadro. Enfim, né? A gente não sabe. Tudo bem, fazer o quê? A gente fica enquadrado. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho. As pessoas não gostam desse assunto, vítimas em massa, desastre, catástrofe, em tempo que inclui pandemia, né? Porque é uma coisa muito específica de hospitais, de maneira geral, que atendem trauma, ou de países, comunidades que estão sujeitos a esse tipo de acontecimento, coisa que o Brasil não está, a princípio, né? Então, nós não temos catástrofes, como maremotos, terremotos e outras, como, por exemplo, tem o Sudeste Asiático, maremoto, tsunami, ou terremoto, como na Ásia, Japão e assim por diante, né? Nós também não temos esse tipo de violência interpessoal, do tipo, sai atirando em todo mundo, como tem nos Estados Unidos, que é o lugar que mais frequentemente se tem notícia de múltiplos ferimentos por arma de fogo, por atentados aí, né? A gente também não tem terrorismo, como tem países da Europa e dos Estados Unidos, né? E a gente não está sujeito a desastre natural também, né? Exceto a única situação que eu estou lembrando aqui que eventualmente produz vítimas em massa nessa quantidade é a queda de prédio. De vez em quando a gente vê aí prédio que caiu, alguma coisa desse tipo, né? Mas tirando esse contexto, as outras situações que levam a vítimas em massa, elas não são incidentes no Brasil, né? Isso faz com que a gente não tenha plano para nada de contingência. Então, se vocês entrarem no site do governo americano, vocês vão encontrar plano de terrorismo e o plano da pandemia, por exemplo, inteiro. Tudo, o que faz, quem é que faz, como é que faz, protocolo, principalmente para situações de desastre, no caso, para a gente fazer a analogia com as questões de terrorismo, enfim, que é uma espécie de desastre, não é uma catástrofe, né? Então, é tudo meio protocolado, do mesmo jeito que você encontra isso no protocolos para o governo japonês, por exemplo, que foram desenvolvidos para o problema dos terremotos. Até as construções lá são feitas de maneira diferente, né? Que permitam que haja movimentação, vamos dizer assim, dos prédios para evitar terremoto. Então, a gente não tem nada disso, né? Mas situações inusitadas ainda assim acontecem, porque vejam que o desempenho dos Estados Unidos na pandemia foi pífio. Não havia uma estruturação para uma pandemia que levou à necessidade de outras capacitações e outros insumos que não tinham nada a ver com desastre, né? Então, vamos dar o exemplo aqui do Hospital do Trabalhador, que é referência de trauma. Se por acaso acontecer um acidente envolvendo 2 ônibus, meia dúzia de carros, e sobrarem para vir para o hospital 40, 50, 80 pessoas, elas virão para o Hospital do Trabalhador, para o Hospital do Cajuru. Então, vocês imaginem o volume que tem aqui embaixo, que são 6.000 pacientes atendidos por mês, e virem 70 pessoas graves ou com gravidade moderada ou severa para ser atendido
na sequência, aqui no Hospital do Trabalhador, no pronto-socorro, onde tem 2 cirurgiões de plantão. Aqui já houve treinamentos para múltiplas vítimas, que é, de fato, o que poderia eventualmente acontecer na cidade, de previsto, vamos dizer assim. O hospital tem 20 anos. Que eu me lembre, esse treinamento aconteceu 2 vezes. Então, precisaria de simulações repetidas, porque você precisa de uma capacitação continuada. Se você fica 10 anos sem fazer aquilo, sem ser treinado para aquilo, retreinado para aquilo, você perde aquela capacitação, vamos dizer assim, né? Cada situação, seja a catástrofe ou desastre ou pandemia, tem suas peculiaridades, né? Mas todas elas têm uma pirâmide de organização, que eu vou mostrar para vocês de maneira simplificada. O ideal é que a comunidade, o serviço, o país tenha planos prévios. Então, talvez vocês nunca tenham visto, mas eu assisti uma ocasião, num congresso, há uns 4 anos atrás, congresso de trauma, no Porto, em Portugal, onde as pessoas que são responsáveis pelo departamento de crise, aquilo que ele mostrou ali, o ICS, da França, da Bélgica e da Alemanha, foram mostrar o seu plano. Então, eles têm um comitê permanente que é acionado a hora que acontece, por exemplo, um evento terrorista ou um desastre qualquer. Mas ele foi montado a partir daqueles atentados terroristas todos que começaram a acontecer, Inglaterra, França, Bélgica e assim por diante. Então, ali há o disparo de um comando. Há uma hierarquia de hospitais que vão atender determinados tipos de pacientes de acordo com a gravidade. E há um comando 24 horas, que dispara a ofensiva de abordagem daquela situação. Então, é lindo de ver. Bom, eu adoro. Meu sonho era poder participar de uma situação desse tipo. Tanto que eu falo tanto isso que quando começou a pandemia, e à noite que começou, vai internar o primeiro doente, que eu despachei uma pessoa, né, as pessoas da minha casa, porque eu não sabia o grau de contaminação, primeira coisa, isso é castigo, de tanto você falar que você queria participar de uma situação dessa, agora ela chegou. Meu sonho era participar e ver funcionar uma coisa desse tipo, assim. Então, voltando, tem uma estrutura, né? Trazendo para o nosso país, nós não temos plano para nada pré-estabelecido. Não tínhamos plano durante a pandemia, né? E o que eu vou mostrar agora para vocês é o racional de como que a gente organiza, né? Quais são os determinantes para o sucesso, para o resultado, um bom sucesso numa catástrofe? Ela é baseada em 4 pilares. O primeiro pilar é ter um plano. Então, dei o exemplo de países que têm planos para catástrofes e desastres. Aquilo ali já dá uma organização que você precisa para começar as ações. Então, nós já começamos sem o primeiro item. O Brasil não tem plano. Não tem plano porque nunca houve necessidade de ter um plano. E ele continua sem plano depois de 2 anos. E ele vai terminar essa pandemia e ele vai continuar sem plano. Porque nós não somos um país que faremos esse tipo de coisa, na minha opinião. Ou se fizermos, não será seguido. O segundo item é espaço. Você tem que abrir espaço para poder fazer o atendimento, seja lá onde for, no pronto-socorro, na UTI, onde que você vai atender aquelas vítimas. O segundo é ter equipamentos e insumos. Bom, aí tem algumas diferenças. Por exemplo, vou dar o exemplo da pandemia. Na pandemia, nós sabíamos que ela viria. Você tem tempo para criar o espaço para se preocupar com equipamentos e insumos. Nós não fizemos, o país como um todo, alguns lugares melhores, outros, por desorganização. E por falta de conhecimento teórico, porque poucas pessoas se envolvem
com planejamento de catástrofe, né? Então, a gente tem tempo. É completamente diferente países que têm tragédias. Você monitoriza, mas você não sabe a hora que vai vir um terremoto, por exemplo, e que vai causar uma catástrofe, ou um tsunami. Por conta disso, já tem aí, foram desenvolvidos programas que monitorizam esse tipo de desastre natural na medida do possível. Mas um desastre de múltiplas vítimas e um desastre, seja de carro, seja com ferimento de arma de fogo, ele é inesperado. Como é que você se prepara para ter espaço, equipamento e insumo? Então, eu nunca visitei, né? Mas existem nos Estados Unidos locais onde você tem grandes galpões, na Europa também. E ali você tem os recursos, equipamentos e insumos para atender essas situações inesperadas, enfim, mas que o país está propenso a ter. Então, isso tudo está preparado. Ele só é transportado em locais estratégicos. O Brasil tinha um plano para isso? Tinha, ele se preparou. Ele se preparou porque eu tive essa experiência de participar no início da pandemia, lá final de fevereiro, o Ministério da Saúde, naquela ocasião, ele estava preparando uma logística para insumos e equipamentos, que era o quê? Ele contratou uma empresa de logística, e aí foi onde eu entrei, o meu contato, onde eles fizeram todo o plano, toda a malha aérea do Brasil foi estudada. As empresas, elas entraram, Azul, Gol, Latam, para ver se precisavam abrir outras linhas de carga para esses locais. Foram escolhidos locais estratégicos junto a aeroportos das capitais e outros, e lá naquele local ia ser montado um dispensador de insumos que viria lá do Ministério da Saúde. Então, por exemplo, aqui no aeroporto Afonso Pena ia ter uma grande central de distribuição, onde hospitais, o Estado, o município, ia levar o insumo e ia distribuir. Então, isso foi montado lá atrás. Não foi feito, porque aí virou, não preciso nem dizer, como foi o Ministério da Saúde durante esse período todo, questões políticas, enfim. O Ministério foi todo desmontado e depois de um plano desse inteiro pronto, ele não foi utilizado, né? Então, locais, como eu disse, que tem desastre e catástrofes, tem já esses locais de dispensação em regiões estratégicas prontos para serem utilizados. Tá? Então, seria importante que a gente tivesse um plano como país, como estado, como município e como hospital. Tá? São vários níveis de ter plano. Segundo, espaço. Né? Vou falar um pouquinho na sequência dos demais. Espaço, equipamentos, insumos e recursos humanos. Então, o plano a gente já não tinha. O espaço, ele precisa ter capacidade e capacitação. Vou dar um exemplo. O nosso hospital, ele tem capacidade, tem lugares onde eu poderia fazer leitos de terapia intensiva, que era o nosso foco, ou leitos de enfermaria COVID? Tem, por exemplo, essa sala aqui. Essa sala aqui eu posso encher de leito de enfermaria, certo? É um espaço que fica vazio. O centro de estudos inteiro se transformar num espaço. Então, capacidade eu tenho. Esse local tem capacitação? Não tem. Então, ele não tem oxigênio, ele não tem ponto de oxigênio, eu ia ter que trazer cilindro para todos os lugares. Então, eu ia ter que criar a capacitação. Eu tenho capacidade, mas não tenho capacitação. Tá? Estão entendendo? Então, isso você tem que fazer em todo lugar, no hospital. Agora, a gente vai falar do nosso hospital e como a gente fez. Vou mostrar na sequência. Então, foi identificado todos os locais que tinham capacidade e se ele tinha capacitação. Se você pode criar capacitação, ótimo. Se você não pode criar capacitação, ele pode ser utilizado com outra função que não para receber doente, por exemplo, mas vamos armazenar aqui todos os nossos insumos, ventiladores e tudo mais, né? Então, as perguntas que você tem que fazer tenho capacidade de aumentar o espaço e o meu espaço tem capacitação? Né? Então,
A outra pergunta é: tenho capacidade de aumentar insumos e equipamentos? Estou falando do item 2 já. Meus insumos e equipamentos são capacitados? De novo, pensem vocês que trabalharam com Covid agora já quase 2 anos. Eu tenho capacidade de aumentar insumos e equipamentos? Nós tivemos. Do ponto de vista local, no início de fevereiro, a gente passou a mapear tudo o que tinha de equipamento, monitor, ventilador, tudo que era insumo que a gente costumava usar na UTI, sonda vesical, cateter, tudo foi checado e tudo foi dimensionado para o aumento da capacidade. Então, no final de fevereiro, nós saímos, a equipe de intensivistas, junto com o almoxarifado, a gente saiu fazendo a nossa listagem e aumentando os nossos pedidos de compra para que a gente não tivesse problema de escassez de insumo. Especificamente na pandemia, a gente ainda precisava de outras coisas, precisava do avental, precisava da máscara, da N95, da máscara cirúrgica, enfim. Tudo isso a gente começou a se preparar para esse número 2 aqui, no final de fevereiro. Aí veio uma outra fase. O que eu tenho no hospital, ele é capacitado para atender aquela pandemia? Os nossos ventiladores, no caso, falando da coronavírus, eles eram adequados para atender o tipo de lesão respiratória que esses doentes tinham? Uns sim, outros não. E na hora que você vai fazer o aumento da capacidade para comprar um equipamento, você também tem que pensar na capacitação desse equipamento. Né? Então, chegou um momento que a gente já não conseguia mais comprar equipamentos capacitados para atender esses doentes, apesar da gente conseguir comprá-los. A gente aumentava a capacidade, mas sem capacitação. Tá? A terceira pergunta é se eu tenho recursos humanos. Nós tínhamos recursos humanos para atender os nossos 30 leitos. Nós chegamos no momento, com a equipe do CHT, que nós tínhamos 210 leitos para atender. Nós estávamos atendendo não só aqui o Hospital do Trabalhador, que aumentou sua capacidade dentro do hospital, transformou o hospital de reabilitação inteiro em leito Covid. Nós fomos para a Lapa, com mais 40 leitos, e nós fomos para o Instituto de Medicina com mais 110 leitos. Então, a gente aumentou muito a capacidade, né? A gente tentou manter a capacitação tanto do espaço quanto dos equipamentos, e a gente teve recursos humanos, aumentou muito a capacidade em ter recursos humanos. Nós tínhamos mais de, 150 médicos trabalhando conosco, numa equipe que antes tinha 28, 30, mas a gente começou a ter um problema de capacitação. Você não consegue encontrar 150 médicos, 150 intensivistas para trabalhar no Complexo Hospitalar do Trabalhador. Aí você passa como capacitar o recurso humano, e deixou de ter capacitação para atender especificamente aquela doença. Né? No nosso caso, era uma doença da medicina intensiva. Então, toda essa preparação ela foi feita em cima com a nossa liderança, com a nossa gestão. Imagine se for, então, atender 100 pacientes de desastre automobilístico. Gestão do pronto-socorro, gestão da cirurgia do trauma. Como conseguir operar 10, 20, 30, 40 pacientes? Na pandemia, especificamente, foi uma gestão da medicina intensiva. Né? A gente é que teve que colocar o nosso plano em ação. Tá? Então, tem várias situações com as quais você pode se deparar. Né? O paciente é grave e não tem UTI. Tem UTI de box aberto sem isolamento, o doente precisa de isolamento, especificamente, você tem que considerar a doença que você vai atender. Tem UTI de box aberto com isolamento, tem UTI de box fechado com isolamento, e tem UTI de box fechado com isolamento e pressão negativa. É o quê? É o ideal. Então, você pode se enquadrar em qualquer um desses itens. Nossa situação era, né? A gente tinha UTI com box aberto, e a nossa UTI só tinha 2 isolamentos. Então, a gente aumentava o espaço, mas com uma capacitação que não era a ideal. A capacitação ideal era a última: box fechado, isolamento e pressão negativa. Isso nós não tínhamos em lugar nenhum.
Então, aí você começa a criar estratégias para tentar aumentar o isolamento, né? Das equipes do doente. Então, mas o doente está com ventilação mecânica, está com circuito fechado, então é um problema menos. Então, a equipe não pode usar máscara cirúrgica, vai usar N95 full time, né? Porque a gente não tem como deixar o aerosol só dentro do box, ele vai circular, porque o box é aberto. Então, você começa a fazer estratégias para poder criar a situação ideal. Qual o principal equipamento ou insumo mais importante nesse tipo de catástrofe? Nós escolhemos o quê? EPI e ventilador. Era o nosso foco. Proteger a equipe, EPI, diminuir o contágio, claro, e ventilação mecânica. Os doentes que viriam para nós eram os mais graves e iam precisar de ventilador. Esse foi o nosso foco com relação a aumentar a capacidade de equipamentos e insumos, né? Quais eram os necessários? Tenho capacidade de aumentar? Tem capacitação certa? Não. Nós já éramos capazes de aumentar, a gente precisava de uma equipe multi. Qual era o nosso foco? Médico, enfermeiro e fisioterapeuta. Enfermagem, equipe de enfermagem, não só enfermeiro. Era o nosso foco. Tem a capacitação certa? Chegou no momento que não tinha mais. Né? Quando abriu já a UTI Covid-X, que a gente teve 7 UTIs Covid, né? 8 UTIs Covid no CHT, veio a primeira entrevista, não, a UTI abria 14 horas, meio-dia chegou a equipe de enfermagem que ia atender, a gente foi fazer a entrevista. Como que é o teu nome? Meu nome é Simone da Silva. Qual que é a tua formação? Não, eu sou técnica de enfermagem. E de onde que você veio? Eu nunca trabalhei, eu vim de casa. Eu nunca trabalhei, eu vim do ambulatório lá do ambulatório da fazendinha da mulher, não sei o quê. Não, eu também nunca trabalhei, eu vim de casa, meu primeiro emprego. O que você faz? Treinamento. Né? Treinamento, educação continuada e mais complicado, atendimento em serviço. As pessoas foram sendo treinadas de acordo no dia a dia. E assim nós fizemos durante quase 2 anos. Né? Chegou um momento que não tinha mais ninguém com capacitação certa. Quando você tem um colega ortopedista que vem nos ajudar no plantão, ele obviamente não tem capacitação certa. Né? Então, aí a gente teve que montar uma pirâmide estratégica. Né? Então, lá na frente, a gente tinha uma sala de crise aqui no hospital e a gente tinha os intensivistas que estavam fazendo a gestão de como ia funcionar. Então, na nossa pirâmide, né, eu fiquei na estratégia, né? Basicamente, eu tinha contato com o Ministério da Saúde, tinha contato com a Anvisa, tinha contato com a Associação Médica Brasileira, enfim, a gente fez a organização de como nós íamos funcionar, a gente distribuiu os recursos humanos de forma que os nossos 8 intensivistas, eles ficavam na supervisão. Então, eles saíram do plantão no primeiro momento. E os plantonistas, então, assumiram os horários e a gente começou a misturar plantonistas que já eram da área clínica e já trabalhavam em UTI com outros que eram ortopedistas ou de outras áreas, para ter um equilíbrio e que uns pudessem ajudar os outros. E os intensivistas, então, passaram a fazer supervisão e a passar visita, e a gente foi fazendo uma pirâmide. Essa pirâmide, é claro que não foi só nós que fizemos, o mundo inteiro fez pirâmides, usando inclusive acadêmicos de medicina, viram nos Estados Unidos, e fizeram uma pirâmide. Essa pirâmide que a gente fez aqui em fevereiro, depois está até publicada posteriormente, aí vários papers mostrando a organização dos sistemas para atender a pandemia com a pirâmide, a mesma pirâmide que a gente fez aqui. Né? A gente só mudou um pouco os protagonistas, porque a gente não utilizou acadêmicos de medicina, nada disso, mas a gente fez a nossa pirâmide também. Né? Bom, a outra coisa interessante na hora de um desastre, de um problema de massa, é o efeito manada. Já ouviram falar do efeito manada? O efeito manada, ele costuma acontecer na hora que tem um problema
dessa natureza. Então, assim, como todo mundo fica desnorteado, se alguém, no meio da manada, resolver ir naquela direção, mesmo que lá no final tenha um precipício, todo mundo vai atrás. Porque alguém deu a direção. Então, existe também esse conceito de atendimento de vítimas em massa, que é quem é capacitado comece a liderar a manada. Então, é o papel do Ministério, é o papel do Estado, foi o papel da UTI aqui no hospital, né? Da nossa equipe. Então, porque você rapidamente tem que dar o direcionamento, aquele que você acha que é o mais correto. E a gente, eu digo o país e nós aqui, no hospital, em todos os níveis, a gente já tinha um direcionamento de manada que podia ser feito, porque a pandemia não começou por aqui. Dezembro, janeiro, fevereiro, a gente já tinha 3 meses de relatos de Europa, de Itália, de Estados Unidos, de Espanha. Então, eu particularmente, eu comecei a me preocupar com a pandemia já no final de janeiro. No final de janeiro, a gente já estava fazendo metade de janeiro a gente já estava se preocupando com o que comprar, o que fazer, a gente estava numa preparação, né? Então, não foi inesperado. Os países tiveram a oportunidade de se organizar. Foi diferente da China. A China não, a China foi o epicentro. Então, ali começou, para ela foi inesperado. Mas vocês viram a capacidade de organização da China. Quer dizer, em 15 dias montaram um hospital de 1.000 leitos. Eles tinham tudo, podiam aumentar a capacidade, só não conseguiram aumentar a capacitação de recursos humanos, mas o resto eles fizeram. Veja os Estados Unidos. Os Estados Unidos não foi capaz de dar a resposta. Problemas gravíssimos de insumos, problemas éticos, população negra desassistida, a população de rua desassistida, os hospitais não estavam preparados, teve a questão política, enfim, uma série de coisas. Um país com recursos, com dinheiro, e que não conseguiu dar a resposta que precisava ser dada, né? Então, alguém tem que orientar a manada. E como era uma doença desconhecida, por sorte, a gente vive num mundo globalizado, que a gente tinha acesso rapidamente à descrição de casos e a tentativas de tratamento. A gente era bombardeado a gente que tinha contato na época com um colega italiano, que era presidente da Sociedade Europeia de Medicina Intensiva, pessoal da Bélgica, mesmo pessoal dos Estados Unidos, e a gente rapidamente acessa a informação. Então, rapidamente a gente teve que se capacitar para entender uma doença no meio do caminho. Por isso que muitas coisas mudaram. A gente fez muita produção aqui do hospital, para o Estado, para o município, para o Ministério da Saúde, muita produção para a nossa sociedade de especialidade, vídeos, como lidar com ventilador, como EPI, manual de segurança, e coisas que iam mudando ao longo do tempo, à medida que se ia descobrindo, olha, não precisa do escafandro para atender, a N95 é suficiente. Olha, tirar aquele escafandro, como foi na Itália, se contamina na hora que tira o escafandro, porque é muito complexo. A gente rapidamente aqui, na primeira semana de atendimento, a gente já viu que não dava para trocar a N95 pela máscara cirúrgica, porque era um troca-troca de insumo. Avental, trocar avental, cada vez que entrava no box, no início, a Anvisa era assim, cada vez que entrava no box, você tinha que tirar o avental. Então, se demorava, a gente cronometrou, se demorava, sei lá, mais de 5 minutos para entrar no box e sair, tirar o avental, tinha que dobrar o avental ao contrário, tinha que tirar a máscara do 95, álcool antes, álcool depois, tira a N95, põe a cirúrgica. A hora que você estava saindo, apitava o ventilador. Bota o avental, tira a cirúrgica, põe a N95, bota... E assim, era uma loucura, foi uma loucura. E a gente teve que ir mudando o que era possível, plausível de fazer. Né? E aí a gente começou a optar por não, N95 tem que ficar o tempo inteiro, não, avental tem que ficar, porque antes a gente fez para fazer esse projeto de dispensação lá no Ministério da Saúde, eles pediram para mim, em nome da minha sociedade, claro, pedir
qual era uma previsão de insumos diário, semanal, de tudo. N95, máscara, tudo mais. E aí a gente fez um projeto piloto aqui, 3 hospitais do Brasil fizeram, a gente fez o nosso, e a gente contou quantas vezes a gente entrava no box num plantão de 12 horas. Quantas vezes, quantas pessoas, para saber o que precisava de insumo. E aí era assim, avental descartável, como na época queria a Anvisa, avental de plástico, aqueles avental de plástico, depois você tinha que passar álcool 70 no avental de plástico. Você tirava o avental de plástico, tinha que passar inteiro álcool 70. Avental descartável era coisa do tipo 1.900 aventais descartáveis por dia. Queriam que a gente usasse Propé. Foi uma loucura, assim, até chegar a um equilíbrio daquilo que era realmente necessário e aquilo que era possível fazer no dia a dia. Né? E acabou na versão atual. A versão atual, que foi uma proposta que foi mudando ao longo do tempo. Claro que cada serviço tem as suas adaptações, na medida do possível, mas a gente não teve aqui, por exemplo, um surto intra-hospitalar de contaminação de Covid. Nem paciente profissional de saúde, nem entre profissionais de saúde. E com uma opção que foi a N95 o tempo inteiro, não troca o avental só quando sai da UTI e só troca a luva. Então, era álcool, luva, e daí tirava a luva, álcool, luva, e a gente treinou só desse jeito. O jeito de vestir o avental, a N95, e o tempo inteiro o mnemônico. Álcool, luva, luva, álcool, luva. A gente repetia isso o tempo todo. E acho que foi um case de sucesso, porque a gente realmente não teve problema de contaminação. Então, essa que é o conceito, né, do manada. Quando o rebanho está correndo em direção ao penhasco, o que corre na direção oposta parece louco. Essa é outra coisa importante também. E quando você está dizendo ao contrário de todo mundo, isso aconteceu várias vezes. Eu perdi a conta de quantas vezes isso aconteceu, né, Fernanda? Parecia que a gente estava falando uma coisa que a gente era louco. Entende? Porque cada pessoa que falava alguma coisa ao contrário do que estava todo mundo naquele, né? As pessoas achavam que iam morrer. Eu recebia no meu WhatsApp mensagens assim repetidas, né? Coronavírus não é emergência. Daí falava mais um monte de coisa, comparando o coronavírus com ebola e dizendo que as pessoas não tinham que atender emergências de coronavírus. Então, por exemplo, o pessoal que se estubava não podia entrar para entubar, mesmo que o doente estivesse na iminência de parar. Entende? Porque não é uma emergência. Porque o ebola, vocês sabem, né? Durante um período grande, hoje já tem vacina, se eu não me engano, até, mas durante um longo período, o doente não tinha terapêutica e a mortalidade era 100%. Então, o doente que acontecia uma emergência, ele não era ressuscitado, porque ele morreria mais dia menos dia. Esse conceito houve do ebola durante muitos anos. E aí tentaram, numa corrente, aí, no efeito manada, então, coronavírus é igual ebola, emergência de coronavírus você não atende. Enfim, a gente passou por uma fase aí, principalmente no primeiro ano, de efeito manada bem complexa em vários estados, vários cenários, assim, seja a nível nacional, estadual, municipal e local. Bom, então, a outra fase também importante é você fazer o diagnóstico do que é crítico. E para a gente, o que foi crítico aqui no nosso hospital foi os testes de confirmação da doença, que a gente teve dificuldade no início, a gente precisava tomar uma atitude com relação a se era ou não era coronavírus, e demorava 3 dias, 4 dias para ver o teste. Isso foi melhorando ao longo do tempo, porque entrou como critério de criticidade para a gente. EPI poderia se tornar crítico, nunca foi problema para nós, porque como ele foi foco lá na frente, EPI, ventilador, a gente tinha muito insumo, muito EPI, sem problema.
Treinamento de EPI foi crítico, né? A gente treinava, daí eu vinha aqui de madrugada, entrava, tava a pessoa com esse negocinho aí que vocês estão, de pijaminha, de manga curta, sem a luva, andando por dentro da UTI. Tava calor, era março. Depois que você treinou intensivamente durante 15 dias. Né? Então, foi crítico. O fluxo foi crítico. Fluxo de assistência do doente. Por quê? Porque foi combinado, se reuniram todos os players, daí o Estado, o município, os hospitais, qual hospital que iria receber doente com coronavírus, qual que ia ser corona-free, e qual seria o fluxo. Né? O Hospital do Trabalhador só ia internar paciente, ele não ia fazer consulta de paciente. As consultas ficariam na UPA. O problema é que a UPA desenvolveu um critério de encaminhamento para internamento que não era o critério do Hospital do Trabalhador. Então, o doente vinha, não tinha critério e voltava. Era um bate-volta. Né? Houve dificuldade aí de, vamos dizer assim, que a gente pudesse fazer uma comunicação efetiva, que é um dos desafios lá, para eles entenderem que eles só tinham que mandar para nós os pacientes que tinham o critério de internação. E o nosso critério de internação foi o que foi modificado. Ou a peça sistólica era menor que 90, a frequência respiratória era maior que 30, rebaixamento de nível de consciência e a saturação SpO2 menor do que 94. Se ele tivesse um desses, internava na enfermaria, 2 internava na UTI. Então, não adiantava mandar um doente sem nenhum desses critérios para internar para cá, aqui só porque o doente estava com falta de ar. Então, o doente chegava lá dizendo que estava com falta de ar e ele vinha para cá. É claro que a população, no primeiro momento, assustada, chegava lá e dizendo: o que você está sentindo? Estou sentindo falta de ar. E aí, todo mundo que tinha falta de ar. Então, né, a gente passou por... Foi bem crítico e em algum momento, aí, principalmente na metade do ano passado, no final do ano passado e na metade desse ano, era triagem. A gente teve um momento onde tinha 1.000 pacientes esperando por vaga, seja de UTI ou de enfermaria, né? A gente começou a receber muitos doentes graves que já não tinham mais condições e nunca se fez aquela triagem de gravidade, quem era verde, quem era amarelo, quem era vermelho, quem não tinha mais condição de ser atendido e quem é que tinha maior capacidade de sobrevivência para mandar para o hospital. Isso eticamente é complicado, politicamente é complicado, porque o Estado, o município, seja lá o que for, assumindo que aquele paciente não vai ser encaminhado para um leito de UTI, a gente não tem uma cultura, daí tem questões de legalidade, Ministério Público, a cultura organizacional, a cultura do país, o direito romano, enfim, que você tem que dar toda assistência para a vida, enfim, uma série de coisas, e a gente nunca conseguiu instituir triagem, né? Alguns estados conseguiram. Pernambuco, por exemplo, fez triagem, junto com todos esses players, juntos se reuniram e fizeram um documento de triagem. Santa Catarina também conseguiu fazer triagem, mas o Paraná não conseguiu fazer triagem. E isso foi crítico durante a pandemia inteira. Então, o que é crítico sempre é comunicação, informação, triagem de profissionais de saúde que são grupo de risco, fluxo de óbitos e macroeconômico. Então, isso aqui a gente elegeu como crítico para o nosso hospital. Comunicação foi difícil, né? Informação era difícil, triagem de profissionais de saúde que eram um grupo de risco, que estavam trabalhando no hospital e precisavam sair, e que a triagem não começou, fluxo de óbitos, né? Porque o fluxo de óbitos ele tinha que ser separado, porque é uma necrópsia separada, o jeito de levar o corpo é outro jeito, e isso também só ficou pronto meses e meses depois, né? E o macroeconômico ainda quando começaram a faltar insumos com capacitação para a gente atender aquilo que precisava. Então, esse foi um overview de que aquilo que a gente viu agora na aula que o José Gabriel apresentou, ele tem uma aplicação prática
e que, se você não conhece, não tem informação, você não consegue organizar o seu serviço por uma situação dessa. Outras pandemias virão. Talvez não venha para o meu tempo de atuação médica ainda, mas seguramente virão. Isso aí já é isso eu espero que não venha, né? Eu espero que não venha para o meu tempo mas virá, porque isso é líquido certo, né? Não há cientista que trabalhe com essa área de virologia, de infecto contagiosa, que não diga que outras virão, né? Os desastres naturais não virão, né? Então, mas outras situações dessa natureza, elas nos atingirão, sim. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Só vou mostrar aqui, por fim, mais uma coisinha para vocês, para finalizar. Isso aqui que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Veja. Esse aqui foi uma planta feita pelos intensivistas, pela Mariana, pela Cíntia. A gente mapeou todo o estado do trabalhador, todo o estado de reabilitação. Tudo que vocês estão vendo aqui de pontinho é onde tinha, qual era o local que tinha ponto de oxigênio, de ar comprimido, de aspiração, que podia ser usado dentro do hospital. Então, era ambulatório, era em todo lugar, todo lugar do hospital que existia um ponto, ele foi mapeado. Então, a gente chegou à conclusão, depois, que aqui no HR, aqui no HT, a gente conseguiria, além do que tem hoje, aumentar 63 leitos. Tá? Então, a gente conseguia aumentar a capacidade e tinha uma capacitação razoável, que não fosse para pôr um ventilador, mas dava para pôr um paciente com máscara, ou até um ventilador, se você. É só colocar divisório. Tá? Então, era centro cirúrgico, era hospital dia, era na ala, só não tinha no DML, mas a gente, a Mariana e o pessoal, a gente dividiu tarefa entre nós, né? Então, eu fiquei ali com as estratégias e com tudo que a gente precisava fazer. A doutora Fernanda ficou com insumos, equipamentos e recursos humanos. Então, ela ficava monitorizando as escalas e vendo as coisas que estavam faltando, almoxarifado, tudo que precisava, né? Os intensivistas ficavam passando visita e Fernanda, Cíntia, Mariana, Flávia, tudo que a gente precisava produzir de material de treinamento e material que eu buscava na literatura, no Ministério, na Anvisa, protocolos, elas faziam arte gráfica, elas faziam os treinamentos, os filmes, faziam a produção desse material de treinamento, além de fazer a visita. Então, a gente mapeou todos os locais, todos eles foram visitados. Então, nas alas, enfim, todos os espaços que existiam. E a gente fez também aqui, esse aqui é o outro hospital, que é o do hospital de reabilitação. Tá? Então, lá de novo, em todos os lugares, vocês vejam que já tem menos possibilidades, né? Mas a gente também, e parte dele, também na nossa planilha foi utilizada, porque abriram-se as enfermarias, né, nos locais onde tinha possibilidade de você ter oxigênio, ar comprimido e assim por diante. Né? Então, esse é um exemplo, não foi feito à mão, como vocês podem ver, né? Mas naquele primeiro item da pergunta, temos espaço? Né? Então, a gente começou, das primeiras ações que a gente teve foi mapear espaço. Era isso. Entenderam? Então, tá bom, pessoal. Obrigada pela atenção, viu? Agora, dia 2 é feriado, daí a gente não tem aula, né? Dia 9 é a semana do CBMI. Então,
tem apresentação de trabalho, muitos de nós somos palestrantes e tudo mais. Então, a nossa aula volta no dia 16, tá? Dia 2 e dia 9 a gente está com outras atividades.